No Opinião Minas de hoje, vamos conversar com Adriano Neves, que é fonoaudiólogo. Nós vamos falar sobre a voz, exatamente o que eu estou fazendo aqui, né, Adriano? Sim. Eu sou um dos profissionais da voz e você é um profissional que cuida da voz. Então, o que o fonoaudiólogo faz? Bom, o fonoaudiólogo está na área das ciências, né, de saúde. Ele trata os problemas de voz, os problemas de fala, os problemas de linguagem, a comunicação verbal como um todo, né? Trabalha na área de exames auditivos, avaliações vocais, né? Pessoas que têm dificuldades também na área de deglutição, né? As disfagias, dificuldades para engolir, Exatamente. que vem decorrente de AVCs, por exemplo, né? Tem atuação na área de estética, os queimados. Tem ainda a questão da comunicação empresarial ou da fonoaudiologia empresarial, né, que é você trabalhar com o telemarketing, você trabalhar com o setor de vendas de uma empresa, né, trabalhando tanto o lidar com o cliente quanto os aspectos preventivos. E a voz? Sim. Todo mundo está falando, eu estou falando com você, né? Sim. O que é a voz? Sim. Voz é um som laríngeo, né? Um som que surge através da vibração de dois músculos chamados de pregas vocais, as populares cordas vocais antigamente, né? Antigamente, né? Disse que chamava-se cordas vocais devido ao cientista que as descobriu, parecia sons de violino, né? Mas aí com avançados estudos viram que eram pregas de musculatura. Então todo som que surge na laringe, né? Gemido, grito, choro, riso, os sons da voz. E tudo isso que surge aqui dentro na laringe é voz. Quando você articula esse som e transforma nas palavras, seja ela com sentido ou não, aí vem a terminologia de fala. Voz e a fala. A fala é quando você articula, né? E óbvio, quando você transmite isso para alguém, vem a comunicação verbal, que depende das vias auditivas geralmente íntegras, né? Então vamos lá. Vamos começar lá com o bebezinho, quando começa a balbuciar papai, mamãe, que as pessoas ficam insistindo. Isso é bom? Sim. Isso é bom ter o banho de linguagem, né, que é chamado banho de linguagem, você estimular a criança a conversar, a falar, porém, nunca falar por ela. Deixar que ela se expresse do jeito dela, mesmo que ela gagueje, né, não tem problema ela gaguejar, existe a chamada gagueira fisiológica, ou disfemia fisiológica, ou disfluência fisiológica, em que a criança ainda está aprendendo uma coisa nova, né, que é a linguagem. Então, é comum ela gaguejar nesse momento. Então, às vezes, os pais começam a ficar preocupados, começam a pressionar, você quer água, por exemplo. Em vez de deixar que ele se expresse do jeito dele, gaguejando ou não, ele tem que se sentir à vontade com a fala, à vontade se sentir à vontade com a linguagem. Os pais ficam querendo traduzir o que a criança está querendo. Traduzir o que quer. Então, assim, é importante estimular, conversar muito com a criança, porém, deixar que ela se expresse também, ao jeito dela. Os defeitos já aparecem na infância? Os defeitos... De voz? Não Uma necessariamente. pessoa, por exemplo, vamos lá, como é que eu vou fazer a pergunta melhor? A pessoa já nasce gaga? Entendi a pergunta. Existem aí linhas de estudo, né, que a gagueira teria uma influência genética, uma tendência hereditária, mas e tem outra linha forte também que diz que o social é que vai ser o gerador daquela gagueira, né? Eu digo assim, se existe uma tendência hereditária, e se o social não for favorável, ele vai ter uma chance grande de se tornar um disfluente, né, um gago. Se o ambiente for rico em linguagem, um ambiente que não seja estressor para aquela criança, mesmo que ele tenha alguma tendência hereditária, ele vai ser um bom comunicador, poderá ser um bom comunicador. Então, já que a gente falou na gagueira, tem cura? Outra pergunta polêmica, né? Uma boa pergunta. Na verdade, se for, por exemplo, uma questão de hereditário, não se diz que tem cura, mas tem como a pessoa controlar a própria linguagem, controlar a própria fala, conhecer melhor a própria fala, ela vai aprender uma técnica com um profissional habilitado, com um fonoaudiólogo, né? E uma vez adquirida essa técnica, ele poderá tentar aplicá-la no seu dia a dia, de forma a ser o mais fluente possível. Entretanto, poderá ocorrer situações, geralmente uma situação de nervosismo maior, em que tem um ambiente mais estressor, pode acontecer vamos dizer assim, uma recaída, né? Então, a cura 100% eu diria que não,
né? Mas a pessoa consegue falar. Sim, consegue se expressar com o tratamento adequado, Porque o problema treinamento da adequado. gagueira não é nas cordas vocais antigas Não. e nas pregas vocais novas, né? Não. O Então, problema até é emocional. Foi bom perguntar que Foi eu já vou exatamente. diferenciar. Exatamente. Um problema na voz seriam, por exemplo, as disfonias, as rouquidões, né? Um problema de troca de letra para falar, né? O famoso cebolinha, por exemplo, é um problema na fala, na articulação dos sons da fala. E um problema, por exemplo, de gagueira seria um problema na elaboração da linguagem, uma questão mais, vamos dizer assim, quase mental, né? Quase mental. Depende da elaboração mental mesmo, daquela linguagem, daquela mensagem, para que ele consiga transmitir. Então, existe um problema vocal, que é a disfonia, rouquidão, um problema articulatório, um problema de pronúncia das palavras, que é relacionado à fala, e um problema mais cá em cima, que é relacionado à questão da gagueira, por exemplo, da linguagem. Então, tem a pessoa que tem a língua presa, é o problema De fala. de fala, da Sim, língua, exato, né? A falta de um dente, por exemplo, influi na fala. Influi especialmente na estética da pronúncia, né? Às vezes um som que ele é mais sibilante, os sons com S, os sons com Z, ele pode sair um pouco mais forte do que o normal, pode sair o som distorcido, né? Isso pode interferir para o profissional da voz, para um professor, às vezes, um locutor que está ali no rádio, pode se distorcer aquela linguagem, aquela comunicação. Então, vamos lá. Interfere sim. Mais alguma coisa para falar nesse sentido aí? Não, a princípio não.